Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra da família GESCOM. Eu sou Camila, do grupo Amor e Caridade de Arthur Nogueira, São Paulo. Eu vou fazer um pedido para vocês para se inscreverem no canal do GEAC e do GESCOM. É muito importante compartilhar a nossa doutrina. Hoje ouviremos a Niva Miranda, do Centro Espírita Missionários de Jesus, com o tema Educação de Crianças pelos Pais. Isso parece bem importante. Vamos então chamar a Niva e a Maria Clara para fazermos a prece juntas. Oi, Niva. Oi, Maria Clara. Oi, Camila. Oi, Maria. Então vamos para a prece. Por favor, meu Deus, que todas as famílias possam sentir a tua proteção e teu amor. Vamos sentir o abraço amigo e fraterno do nosso Deus, envolvendo cada um de nós, que possamos juntos aprender um pouco mais. Agora é com você, Niva. Boa noite a todos. Que Deus abençoe nós nesse momento e falando de um assunto tão importante, né? Principalmente nos momentos que vivenciamos. E no decorrer do estudo foi muito interessante, né? Porque a gente volta lá atrás, né? Na nossa infância, que eu participei de todo o processo, né, de evangelização infantil, e toda a formação minha religiosa foi baseada no espiritismo. Então, a gente volta lá atrás, vivencia, rever todo esse trajeto, né, que a gente teve na nossa caminhada, e hoje a gente se dedica também, além das questões profissionais, à evangelização infantil. Então, foi muito interessante esse tema, e, e é muito. Eu quero contar uma historinha para a gente iniciar esse processo, né? Eu sou administradora por formação, mas tem 3 anos, mais ou menos, que eu comecei a me dedicar à evangelização infantil no Centro Espírita Missionários. E aí, com isso, as crianças, elas têm um dom, né, de nos contagiar, de nos envolver. E eles trazem as mudanças, né, que a gente necessita para a gente progredir também, né? E aí, com isso, eu comecei a me dedicar também à formação pedagógica, porque isso me contagiou, esse contato com as crianças e todo esse desenvolvimento que a gente faz, e colocar em prática também os ensinamentos que a gente teve ao longo da nossa carreira, da nossa vida, que foi desde a infância, né, na doutrina. Então, a gente meio que dá até emociona, né? Principalmente quando eu recebi o folder da divulgação da live, eu até emocionei quando eu vi 2 crianças fazendo parte desse projeto, desse processo, porque é muito importante para renovar, né, os trabalhadores e já começar a interagir com a doutrina de forma salutar, né, que ela tem muitos ensinamentos. Então, a gente agradece nesse momento toda essa oportunidade. Então, toda a palestra nossa, a gente vai estar embasando dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a palestra do Nazareno Feitosa, do Centro de Luz. Se vocês tiverem oportunidade, muito interessante a palestra dele. O livro Constelação Familiar, de Divaldo Franco, e o Livro dos Espíritos. E, ao final, a gente vai ler uma poesia do livro Parnaso do Além Túmulo, onde a gente faz a reverência às mães, a Maria. E aí,
Primeiro ponto que eu gostaria de reforçar e que é importante para a gente estar iniciando o nosso debate, né, o nosso bate-papo, é sobre Pestalozzi. Pestalozzi, ele foi o mestre, né, de Allan Kardec, onde a pedagogia da doutrina espírita foi baseada em Pestalozzi. E aí, Pestalozzi fala uma coisa muito interessante. O amor é o eterno fundamento da educação. Então, para os pais e aqueles que desejam um dia, né, serem pais, não existe a possibilidade de educar sem amor. E aí, quando a gente fala do amor, nós falamos de um sentimento onde nos leva ao processo evolutivo e favorece com o crescimento do outro, do próximo. Onde existe amor, o amor é irresistível. Então, não, quando uma família, um pai, uma mãe se une com o propósito de educar, é muito importante que exista primeiramente o amor, que é a base da nossa doutrina. E Pestalozzi ainda afirma que a função principal, fundamental do ensino é levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais e inatas. Segundo ele, o amor deflagra, explode o processo de autoeducação. Quando se tem amor, você consegue contagiar o outro e auxiliá-lo no seu processo. E essa é a função dos pais. Quando nós, filhos, escolhemos os nossos pais no processo reencarnatório, estamos reforçando a responsabilidade da educação, mas confiando a eles essa oportunidade de nos auxiliar nesse processo. Então, ser pai e mãe, principalmente no mundo de hoje, é um desafio, porque a educação, hoje, nós temos muitas interferências externas. No passado, né, a gente não tinha tantas interferências, era sempre a família unida, aquele grupo fechado, né, não tinha muitas variáveis. As famílias eram constituídas com um padrão. Hoje nós temos muitas diversidades. Então, o desafio está aí para os pais, né? A criança, na concepção de Pestalozzi, é um ser puro, bom em sua essência e possuidor de uma natureza divina, que deveria ser cultivada e descoberta para atingir a plenitude. Então, ser pai, educar uma criança, é auxiliá-la nesse desenvolvimento e nessa natureza divina que é a infância. Então, nós temos que ter em mente que a criança, ela é um espírito em processo evolutivo. Não queiramos que a criança já venha com toda a bagagem, ou que consiga, na sua infância, apresentar todas as suas habilidades. Mas é na infância que conseguimos auxiliá-lo e explodir do seu interior para o exterior essa doação de auxiliar, de doar ao próximo, de fazer, de contribuir para o desenvolvimento. Então, é fundamental para os pais terem, principalmente,
a educação moral religiosa. O material é necessário, mas quando se dá o moral, os ensinos religiosos, os pais estarão contribuindo e auxiliando nesse processo de alcançar os objetivos materiais. Porque quando se tem o desenvolvimento moral, tem-se a base para a construção do material. Não conseguimos trabalhar, desenvolver sem a participação de ambos, material e espiritual. Então, os filhos, eles são filhos de Deus. Os pais são os mestres materiais desses seres. Mas nós somos filhos de Deus. Então, Deus nos empresta aos pais os seres, os espíritos, para que eles possam auxiliar no processo reencarnatório. E aí, é importante ressaltar que no processo reencarnatório, todo espírito, quando escolhe o seu pai e a sua mãe, tem uma razão de ser, tem um sentido. Nós, como filhos, quando escolhemos nossos pais, acreditamos na possibilidade deles nos auxiliar. Nós não acreditamos, quando estamos no processo reencarnatório, que vai ser uma viagem, uma passagem. Nós acreditamos que iremos voltar, retornar ao seio espiritual com mais evolução. E os pais nos auxiliam nesse processo educativo. Filhos são projetos de vida. São para sempre. Até mesmo quando há o desenlace, fica na bagagem espiritual essa energia materna, paterna e fraterna, né? Então, é importante nós, os pais, enquanto educadores desses seres, terem essa responsabilidade de assumirem e doar o melhor nesse processo, porque é uma responsabilidade espiritual muito importante de auxílio no desenvolvimento. Se todos nós considerarmos a reencarnação como oportunidade, seremos mais felizes nesse processo educativo. Infelizmente, não são todas as crianças que conseguem ter a condição de serem educadas de forma salutar. Mas todos os pais, com toda certeza, buscam dar o melhor deles. Por mais que na visão material e às vezes até mesmo espiritual não é o melhor que poderia ser dado, mas era o melhor a oferecer naquela ocasião. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, fala: desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. A estudá-los, deve os pais aplicar. Então, os pais precisam buscar conhecer os seus filhos. E esse conhecimento é desde a infância, desde bebê.
os pais se dedicarem efetivamente à educação, conseguem entender e conhecer as crianças para auxiliá-la. Infelizmente, na atualidade, vemos um distanciamento muito grande dos pais nesse processo. Há uma terceirização que ultrapassa o limite do necessário, considerando as prioridades que ao longo da vida vamos dando. E, primordialmente, às vezes priorizamos muito mais o material e esquecemos do afeto, do carinho e da educação efetiva. Então, queridos pais, se dediquem a esse processo, principalmente na infância, onde se aflora e se tem a condição de ter uma interferência maior na formação do ser. Especialmente até os 7 anos, a influência dos pais com as crianças é muito maior, porque ainda está muito presente a abertura de aceitar, de entender, de buscar. Não quer dizer que depois dos 7 anos não se possa mais evoluir. A evolução ela é constante, mas na infância, até os 7 anos, se dediquem a dar bons exemplos, a buscar ensinar o melhor, a ter práticas mais salutares. É muito comum os pais dizerem: eu dei a educação que eu dei para um, eu dei para o outro. E no processo educativo não existe padrão. Quando Santo Agostinho disse que cada criança possui instintos bons e maus. Então, quando os pais conseguem identificar as características dos seus filhos, eles vão ter mais condição de dar uma educação personalizada. Por mais que se tenha vários filhos, cada um exige um ponto de atenção. E aí, na palestra que eu assisti do Nazareno, ele falou uma coisa muito interessante, que a gente tem que entender e saber qual que é o olho do coco de cada ser que se educa. O que é o olho do coco? O que é mais sensível naquele ser? Principalmente as crianças mais rebeldes, quando os pais conseguem entender qual que é o ponto fraco, mas aquele ponto fraco que eu consigo alcançar para interagir com o meu filho, para conseguir auxiliá-lo e fazer com que esse ser evolua. Então, vamos buscar entender qual que é o ponto mais sensível do seu filho para auxiliá-lo, para contribuir com o seu desenvolvimento. No livro Constelação Familiar, de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, ela nos reforça os cuidados que o recém-nascido exige, altera completamente os hábitos até então mantidos, propondo novas condutas e atividades nas quais a renúncia pessoal começa a impor-se em benefício do ser frágil e em desenvolvimento, que aguarda apoio e orientação.
quando se tem o projeto de vida de ser pais, a mudança é necessária, tanto a transformação interior dos pais, como as mudanças nas rotinas em favor do educando. O pai e a mãe são primordiais nesse processo. Educar é uma arte onde se deve trabalhar para que os artistas nesse processo não sejam artistas que se passam e se esquecem. Pais têm que ser lembrados, e essa lembrança, ela é eterna, até mesmo no desenlace. Quando se retorna ao plano espiritual, quando se oferece todo o apoio necessário, doa-se o amor necessário, ele é irresistível. E aí, um ponto muito importante que nós temos que reforçar, o culto do evangelho no lar. A evangelização infantil nos centros espíritas. E aí, quando Santo Agostinho reforça no evangelho que os pequeninos têm tendências boas e más, com a evangelização infantil, com o evangelho no lar, se tem a condição de dar, de auxiliá-los a serem seres melhores, a conseguir desenvolver suas melhores habilidades, seus melhores sentimentos e trabalhar para que os pontos não muito felizes sejam amenizados na reencarnação. Muitas vezes, os pais projetam nos filhos aquilo que eles não conseguiram ser ou fazer. Isso é um ponto importante que os pais, às vezes, querem que os filhos sejam médicos, professores, engenheiros, e ali não é o desejo do filho. Projetam neles tudo aquilo que não conseguiram realizar. E aí há um engano nesse processo. Muitos filhos fazem o que os pais desejam, fazem suas formações naquilo que eles desejavam e simplesmente entregam aos pais o canudo, o diploma e vão seguir suas vidas. E aí nós temos que ter muita atenção quando nos dedicamos a conhecer os filhos, nos dedicamos a saber o que eles desejam, a respeitar os seus desejos, as suas opiniões, não só profissionais, mas estilos de vida, modos de vida. E nesse processo, esse autoconhecimento, essa autoeducação é necessária. Escola é lugar de instrução e não de educação moral. Não terceirize a escola, não terceirizem na escola a responsabilidade de educar moralmente o seu filho. Quem tem a responsabilidade moral sobre a criança são os pais. E aí, é importante nesse processo a gente entender as hierarquias que existem no seio familiar. Existem os avós, existem os tios,
existem os pais, existem os irmãos, e cada um tem a sua função. Mas a responsabilidade de educar é dos pais. Todos podem contribuir, mas quem assumiu, quem nós filhos demos a responsabilidade de nos auxiliar, foram para os pais. Santo Agostinho diz: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produz um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres, colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. O que é aproximar a alma de Deus? É a educação moral, religiosa. Educação moral é o exemplo, é a prática do bem, é a doação do melhor oferecido ao próximo. E aí, na modernidade, na atualidade, estamos nos envolvendo e nos deixando envolver com atividades, as horas extras do trabalho, é a novela, é o futebol e outras coisas de interesse pessoais, e nos esquecendo de educar os filhos. Vamos ter atenção à infância, à criança. É o principal período do espírito, onde estamos mais acessíveis para a educação. E aí, é um mérito muito grande quando os pais conseguem envolver os seus filhos, contagiando-os, levando-os à religiosidade, à crença ao divino, ao Criador, acreditar na superioridade de Deus. E aí, quando nós conseguimos fazer todo esse trabalho, nós conseguimos, de fato, contagiar e auxiliar no progresso. Dentro das famílias, temos que conseguir levar e educar as crianças ao respeito. É o respeito ao próximo. E esse respeito, ele começa lá daquela hierarquia que eu disse anteriormente. Se eu não consigo respeitar dentro do meu seio familiar as pessoas que convivem comigo, quando eu vou para as relações sociais, todo esse respeito se dificulta. E aí, nós temos que ter muita atenção, que os filhos não são dos pais, os filhos é do mundo, é de Deus. Então, bastante atenção nesse ponto educativo, que é a lei do respeito. Mas não é só falar, é praticar. Sei que não é fácil o processo educativo, dar bons exemplos, mas tem que se ter a dedicação, tem que dedicar a educação dos seus filhos. Estamos criando crianças muito inquietas. Isso se deve à falta de disciplina que
muitas vezes, alguns pais são muito ausentes na educação e terceiriza demais, né? Porque a terceirização, ela é necessária, porque nós temos outros afazeres, materiais, mas eu não posso considerar 100% do tempo dos meus filhos, do tempo das crianças ao terceiro. Eu tenho que me dedicar a estar com eles com qualidade. E essa qualidade, ela exige o reforço da disciplina, de querer que a criança siga regras, mas não são regras impostas, são regras naturais, sociais, regras de convivência. Não estamos dizendo aqui de repressão. Aí a doutrina espírita, ela é muito clara nesse ponto. Nós temos que levar a criança a educar-se na crítica construtiva, de conhecer o mundo, de buscar entender o mundo, e não somente ver através dos olhos dos pais, é levar a leitura que a vida necessita, que as relações necessitam. E aí nós temos que reforçar muito a importância das mães nesse processo. A mãe talvez é o ser mais importante, porque são elas que educam os homens. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante. Por que o choro, a pergunta 384, por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? A resposta é muito clara. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhes são necessários. Se tivesse apenas manifestações de alegria, quando ainda nem sabe falar, pouco se inquietaria ela com suas necessidades. Admire, pois, em tudo a sabedoria e a providência divina. Olha a importância das nossas mãezinhas. Então, o choro do bebê é providencial. É para estimular a maternidade, os cuidados que a criança, que o bebê necessita. Então, quando a criança quando ela sente que tem alguma necessidade, o primeiro impulso dela é chorar. Então, as nossas mãezinhas devem ser muito respeitadas, como os nossos pais também. Mas aqui estamos reforçando a maternidade nesse ponto específico. No Evangelho, no capítulo 14, fala de honrar pai e mãe. E é interessante, né? Porque no Evangelho ele não fala amar pai e mãe. Será por quê? Será que nós filhos, todos os filhos, têm condições de amar? Essa ainda não é uma condição de todos os seres. Então, pelo menos, que respeitemos e que honremos os nossos pais. Não nos obriga no Evangelho a amar os pais, mas o respeito e a honra a tudo aquilo que fizeram e faz para conosco. Nazareno Feitosa, na palestra, ele diz que os pais precisam identificar todo esse afeto que entrelaça os sentimentos e os pontos sensíveis, para que tenhamos mais acesso a esse desenvolvimento e auxiliemos a cada dia mais
com o progresso da humanidade. Os filhos são talentos que precisam ser multiplicados. Multiplicados. Não existe filhos perfeitos. Todas as crianças, todos nós, quando reencarnamos, viemos com o propósito de nos tornarmos melhores, de desenvolvermos. Precisamos entender que os nossos pais nos deram o melhor que podiam, por mais que às vezes não pareça, porque existem muitas situações controversas ao que consideramos o amor paterno e materno, mas é o melhor que podem oferecer. Então, queridos irmãos, para finalizar nosso encontro de hoje, eu vou ler um poema do livro Parnaso de Além Túmulo, que reverencia a mãe, no exemplo, a mãe de todos nós, Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa sublime missão. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida e seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade, da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz. Veja a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. A nossa reverência à Mãe, a Maria, a Mãe de todas. E ao nosso agradecimento a Deus, ao Pai Criador e aos nossos pais materiais. Graças a Deus, agradecemos a oportunidade e que assim seja. Parabéns, Niva. Foi realmente muito boa a palestra e realmente a família é muito fundamental para a nossa vida. Tivemos muitos aprendizados dessa vez. Obrigada. É muito linda. Então, para finalizar a palestra, para fazer a prece final, chamaremos a Maria Clara, do Centro Missionários de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecemos a Deus e a todos que estão presentes aqui neste momento. Que este momento seja dedicado a este mês das crianças e a todas as crianças deste mundo. E a vocês, eternas crianças. Que a luz e a paz cheguem até vocês com muito amor e carinho. E agradecemos a tia Niva, evangelizadora da escolinha dominical Irmão Francisquinho, onde ela nos ensina com muito amor e dedicação
a palavra de Deus. Estamos com saudade, Beijo, tia Niva. Um obrigada. beijo. Uma boa noite a todos e agradecemos Obrigada, sua beijo. participação. Beijo.